Vamos lá para mais um episódio da série Um Mundo Fora do Big Six. Inclusive, somando esse episódio ao primeiro sobre o Newcastle, eu vou criar uma playlist aqui no canal, seguindo a sugestão de um inscrito, de um querido inscrito. Quer dizer, não sei se essa pessoa é ou não inscrita, né? Comentou e eu, de maneira talvez levemente pedante, assumi, deduzi que fosse um inscrito. Pode ter sido apenas alguém só de passagem. De qualquer forma, foi uma sugestão atendida e acho que vale a pena criar essa playlist aqui. Esse é o segundo de alguns episódios, não sei quando que vem o próximo. Mas hoje o tema é o Brighton, como você já deve ter percebido, né? Uma das histórias, cara, mais formidáveis, não só desta Premier League, mas dos últimos anos da primeira divisão inglesa e por diversas perspectivas, tá? Eu vou tentar abordar todas elas, que me parecem significativas, para te provar por que o Brighton é embaçado. Vamos começar a nossa trajetória em maio de 1997, quando muita gente que está aqui não era nem nascida. A Premier League ela já era um sucesso, completando quase 5 anos de fundação, mas ela nunca tinha tido o Brighton ali. O Brighton nunca tinha pisado nesta nova versão da primeira divisão inglesa. A última vez que o Brighton jogou a primeira divisão foi em 1983, quando eu não havia nem nascido. Então, em maio de 97, o Brighton não só não estava na primeira, como estava na última divisão profissional do futebol inglês, estava na 4ª divisão, e diante, naquele mês, do último jogo da temporada, fora de casa contra o Hereford United. Uma derrota e o Brighton seria rebaixado para o abismo do futebol, que é para além do futebol profissional aqui. Né, da 4ª divisão em diante é semiprofissional ou até mesmo amador. E aí, junto a essa situação dramática dentro de campo, em paralelo, a gestão anterior que controlava o Brighton tinha vendido o estádio, que foi a casa do time por quase 100 anos, mais de 95 anos. Então, assim, o Brighton poderia estar na temporada seguinte não só sem casa, o que era uma certeza, mas sem divisão profissional. O clube esteve à beira da extinção. Porém, o jogo terminou empatado e o Brighton não foi rebaixado, evidentemente, e dali em diante mudou completamente a própria história. Em 2009, o clube foi comprado por Tony Bloom, empresário inglês e até hoje dono do clube. Em 2011, o Amex Stadium foi finalmente inaugurado. Em 2017, o clube, enfim, voltou para a primeira divisão inglesa, para a Premier League, e desde então jamais foi rebaixado. O clube que não tinha nem estádio ontem, em termos históricos, hoje tem, evidentemente, casa, tem estádio, tem CT, tem time feminino, categoria de base e tudo que um clube de ponta tem direito. Então foi um renascimento do Brighton para se tornar, depois de encarar o abismo, o que nunca havia sido nem antes. Fica uma mensagem motivacional, né? Se você está achando que está tudo perdido, talvez a melhor fase da sua vida esteja adiante e não o que você tem saudade hoje, que mais para frente pode parecer menor do que é. Perdão por esse momento, mas enfim, às vezes a gente tem disso, né? Aí hoje o Brighton é o 6º colocado da Premier League e joga um futebol que está entre os mais prazerosos de se ver jogar em toda a liga, cara. Há partidas em que eu prefiro ver o Brighton jogando do que vários times do Big Six. Inclusive, isso tudo está acontecendo mesmo depois do Brighton perder vários jogadores, inclusive o treinador, no início desta temporada. Então, cara, pode tirar o que for do Brighton, ele continua ali e não só continua, como cresce. Por isso, eu repito, minhas amigas, meus amigos, o Brighton é embaçado. Aí vamos primeiro olhar para o negócio, né, para o business. Detesto esse anglicismo, mas enfim. E depois falaremos do time. E aí eu vou olhar pela perspectiva de janela de transferências, tá? De um histórico recente. O Ben White, ele foi criado na base do clube, lembrando que o Brighton não tinha nem categoria de base quando quase foi extinto no fim da década de 90. E depois, anos depois, foi vendido por 59 milhões ao Arsenal. O Bissouma
foi contratado por 17 milhões junto ao Lille e vendido por 29 para o Tottenham. O Cucurella, contratado por 18 ao Getafe e depois foi vendido por 65 para o Chelsea até hoje. É a maior, até hoje não, né? É a maior venda da história do Brighton nessa venda do início desta temporada. O Trossard foi contratado por 16 milhões e vendido por 24 ao Arsenal. Enfim, acho que você já está entendendo o que eu quero dizer, né? Olha os casos de quem ainda não saiu, mas pode vir a sair, porque esse é o modelo de negócio não só imposto pelo sistema ao Brighton, mas muito bem aproveitado por ele. Olha os casos do McAllister, primeiro. Argentino contratado por 8 milhões de euros em 2018, direto da Liga Argentina, do Argentinos Júniors. Hoje é campeão do mundo e deve valer pelo menos uns 40 milhões. O Moisés Caicedo, 5 milhões de euros foram investidos na contratação dele em 2021, direto ao Independiente del Valle do Equador. E hoje o Brighton, que está vendo o Caicedo sendo desejado por diversos clubes da Premier League, está pedindo 100 milhões. 5 milhões de euros em 2021. O Mitoma, 3 milhões de euros também em 2021, junto ao Kawasaki Frontale do Japão. Hoje vale pelo menos 30, 40, enfim. Coloque o preço que o mercado pedir. O jogador mais caro comprado pelo Brighton em toda a história custou 23 milhões. Lembra da venda mais cara, mais alta? 65? Então, o mais caro de toda a história foi o Enoch Mwepu. Só que infelizmente ele foi diagnosticado com um problema sério no coração, você deve saber desse caso, e teve que se aposentar aos 24 anos. Hoje, o ex-jogador nascido na Zâmbia é técnico das categorias de base do Brighton. Infelizmente não pôde, nesse maior passo da carreira dele, realizá-lo plenamente, né, jogar na Premier League, mas pelo menos, enfim, ele está trabalhando com futebol e o Brighton muito de maneira, enfim, acho que fez o mínimo, né, mas de maneira sensível, já que muitas vezes o mínimo não é nem contemplado, deu essa oportunidade para o Mwepu seguir no clube. Então, assim, com toda essa análise aqui de mercado, o Brighton, fica muito claro que o Brighton sabe buscar talentos antes de outros clubes, até porque tem espaço no elenco titular para dar minutagem para esses jogadores, e depois vende esses atletas muito bem, aproveitando-se desse sistema que cria uma pressão do imediatismo para os principais clubes, para os clubes maiores, para os clubes mais ricos. Olha aí as vendas de Cucurella, agora o Caicedo, o Brighton pedindo 100, enfim. Sabe jogar o jogo mesmo numa posição de suposta inferioridade. Falando em minutagem de jogadores dentro já do elenco profissional, dá uma olhada nesse ranking aí. O Brighton é o clube que mais dá minutos para jogadores da base em toda a Premier League nesta temporada, ligeiramente à frente do Chelsea. E relaxa que daqui a pouco a gente vai falar do mais novo nome criado por essa categoria de base. Agora, enfim, passamos para dentro de campo, cara. Só nesta temporada o Brighton perdeu, e aí eu vou me estender num ponto que eu fiz rapidamente anteriormente, 3 titulares, pelo menos 3 titulares, e o treinador Graham Potter. Todos para o Big Six. E nesse momento o Brighton está 2 pontos à frente na tabela de 2 integrantes desse Big Six, inclusive à frente do Chelsea, que foi quem comprou o Cucurella e tirou o Potter do Brighton. A vida como ela é. É evidente que, assim, não há nenhuma obrigação do Brighton terminar à frente do Chelsea ou de qualquer outro clube do Big Six. Até porque o grande objetivo da diretoria e do clube nesse momento da história é se solidificar como um integrante da metade superior da tabela, do top 10. Né? Ficar da 10ª posição para cima. É essa mentalidade hoje do Brighton. Até porque, veja só, desde que subiu em 2017, o clube só conseguiu ficar no top 10 uma vez na temporada passada, quando terminou na 9ª colocação. Então, não tem essa pressão de vagas em competições europeias, até porque o Brighton nunca, na história, jogou uma competição continental. Eu acho importante dizer isso porque a gente fica animado logo vendo o time jogar bem, a posição na tabela
e tudo mais, mas cara, esse momento na Premier League é especialmente mais difícil porque não só a gente tem essa galera do Big Six com um colchão financeiro muito superior a qualquer outro, como a gente tem a chegada do Newcastle. Então, cara, quem se organiza com menos dessa fatia e do que vem dos donos, como o Brighton, o Brentford, essa galera tem que se virar nos 30 ali, entendeu? Então, cara, imagina, se o Brighton conseguir jogar a Conference League, vai ser a maior conquista da história do clube. Então, muita calma nessa hora, nessa temporada, é tentar ficar dentro do top 10 e quem sabe a melhor posição histórica do time na Premier League, ficar acima da 9ª colocação na temporada passada. E aí agora eu quero falar de um momento recente que pode vir a ser olhado como definitivo para a história desse clube, que foi em setembro, quando o Brighton perde o Graham Potter para o Chelsea e em vez de tomar a decisão de investir num treinador medalhão, daqueles que estão até hoje aí, mesmo no futebol inglês, muito mais por conta do nome, muito mais por conta do passado do que pelo presente, investir rios de dinheiro nesse cara, até para trazer mais cobertura midiática para o dia a dia do clube, um pouco mais de grana, um patrocinador melhor, enfim. Não. Foram atrás de alguns nomes low profile, pelo menos por enquanto, do mercado. Low profile não é um anglicismo que eu desgoste, né? Só para deixar claro aqui que eu não estou me contradizendo. Apesar de, em geral, não gostar de anglicismos. Enfim. E o nome que mais chamou a atenção da diretoria foi o treinador hoje do time, o Roberto De Zerbi, que fez do pequeno Sassuolo uma das grandes sensações da Série A italiana. Para tentar resumir o perfil do italiano, eu trago alguns pontos aqui, começando por uma curta história dividida recentemente pelo Solimarch, jogador que foi formado no Brighton e está no clube desde os tempos de 3ª divisão inglesa. Ele diz que o De Zerbi ele envia mensagens de texto. Eu fiquei curioso para saber se é SMS ou WhatsApp, esses aplicativos mais modernos, porque eu sei de fato que alguns treinadores bambambãs aí não utilizam WhatsApp e só SMS, mas de qualquer forma, enfim, envia mensagens durante a madrugada, sei lá, 1, 2 da manhã, com pequenos vídeos, com análises de como esse jogador, quem está recebendo a mensagem, pode melhorar o próprio jogo, cara. Imagina. Outra pequena história. Quando o De Zerbi ele foi entrevistado para o cargo, ele deixou os presentes da diretoria do Brighton assombrados, boquiabertos, com a riqueza de detalhes que ele não só conhecia do jogo, do time, mas onde e como melhorar esse jogo. Então, depois dessa entrevista, o Brighton não contatou mais nenhum outro nome e poucos dias depois o contrato com o De Zerbi foi assinado. Um contrato, por sinal, de 4 temporadas. Outro ponto interessante, e aí, cara, me parece único desse treinador, pode parecer bobo, tá? Mas é o seguinte, ele encoraja todos os jogadores, mas especialmente da primeira linha defensiva, na saída de bola, a utilizarem a sola do pé, passar a bola na sola do pé. Enfim, tem uma imagem aqui para ilustrar, para deixar mais claro. Um momento que pode parecer não só bobo, mas como provocativo e a provocação pela provocação, mas no caso do Brighton não é, ou no caso do De Zerbi, porque isso vem de antes do Brighton. É a provocação com um objetivo muito claro, atrair o marcador, com um pouco mais de agressividade talvez, por conta desse elemento provocativo, para abrir espaços, principalmente para essa fase de saída de bola. É uma coisa que o De Zerbi tornou padrão, tá? No Brighton. Se você parar para assistir a partida, você vai ver isso acontecendo um plural de vezes. Teve uma entrevista recente que o De Zerbi disse que aprendeu isso treinando um jogador chamado Antonio Vacca, no pequeno Foggia, da 3ª divisão italiana. O De Zerbi era treinador e o Vacca era jogador. E o Vacca explicou por que fazia isso e o De Zerbi entendeu, e não só entendeu, como adotou essa ideia para passar adiante para mais jogadores, não apenas do setor ofensivo.
cara, virou padrão e está sendo observado aqui na Inglaterra como algo inovador. E é engraçado pensar como na evolução constante do futebol e buscas por novos elementos e novas ferramentas que podem criar espaços, como o detalhe do detalhe do detalhe hoje não só tem uma lupa pela mudança também da análise esportiva, mas também porque é o detalhe do detalhe do detalhe que vai fazer diferença quando todo mundo já sabe fazer o que só o Barcelona do Guardiola sabia fazer mais de uma década atrás, né? E no caso do De Zerbi, o time dele é um híbrido interessante. Quer a bola, quer o controle da bola e, portanto, do jogo, mas ao mesmo tempo quer transições rápidas. E para você ter o melhor desses dois mundos, você precisa não só correr riscos, e ele já diz que isso é um pilar do jogo dele, o jogador ter a coragem para entender que volta e meia erros vão acontecer, mas não só correr riscos, como inventar novos riscos para você poder encontrar novos espaços ou novas maneiras de encontrar os velhos espaços. E aí, no meio dessas ideias do De Zerbi, a gente vê o crescimento de alguns jogadores do Brighton, né? O Leandro Trossard, que agora está no Arsenal, teve possivelmente a melhor meia temporada dele com a camisa do time do sul da Inglaterra. Aliás, belíssima terra Brighton, viu? Tem praia, não chega a ser uma praia, mas é uma praia. Já fui lá e recomendo, caso você venha para a Inglaterra. O Mitoma, já falei aqui, né, contratado por 3 milhões e tal, agora está com 5 gols e 2 assistências na temporada com 25 anos, é muito importante também para a seleção japonesa, jogou a Copa do Mundo, fez os 2 gols contra a Austrália, que classificaram o Japão para a Copa do Mundo, participou das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Tem o Evan Ferguson, 18 anos, centroavante, meio grandalhão, mas, cara, já tem aqui, ó, 4 gols e 3 assistências nessa temporada. Parece ser mais uma joia desse time, dessa base do Brighton. O Caicedo, já falei, 21 anos, é um dos melhores da posição de toda a Premier League, não à toa tem toda essa galera atrás dele no mercado. O Pascal Gross, atacante. O Pascal Gross, né, meia já há algum tempo no Brighton, tem 31 anos nesse momento, mas, cara, já tem 7 gols e 4 assistências, está entre os artilheiros do time na temporada. O McAllister tem 7 gols, também está entre os artilheiros. Cara, enfim, olho nesse Brighton, tá? Não só porque ele oferece uma perspectiva quase que única de um time nesse posicionamento na cadeia alimentar do futebol e com uma visão muito inteligente do que dá para você fazer e como se aproveitar de algumas supostas vulnerabilidades, como tem no treinador uma figura interessantíssima que pode vir a ser um dos grandes nos próximos anos, e também pela realidade, não só pela prospecção, né? Já venceu nessa temporada Arsenal, Liverpool, Manchester United e Chelsea, né? E está na 6ª colocação, volto a repetir. E, cara, voltando para projeções, considerando os próprios acertos do Brighton e também a situação mais macro da superioridade financeira e econômica da Premier League dentro do futebol europeu, né, esse abismo cada vez maior, a gente pode ver já o Brighton não só contratando mais e mais jogadores interessantes, como também participante de competições europeias e sendo um clube interessante não só da Inglaterra observar, mas também da Europa. Então, muita calma nessa hora, repito, o objetivo é ficar entre os 10 primeiros colocados, mas mesmo assim, e eu acho importante lembrar disso, né? Para além do resultado, tem que ter o resultado, mas quando você o tem, tenta enxergar o que você está recebendo para além dele. Tem muita coisa nesse campo aí posterior ao resultado, ou anterior, enfim, depende da perspectiva, que o Brighton oferece ao torcedor e a gente que tem o prazer de ver um time tão interessante, com uma filosofia tão interessante, dentro da melhor liga de futebol hoje no planeta. É isso, minha gente. Um abraço, espero que tenha sido um vídeo de alta agradabilidade
de você assistir. E até o próximo. Tchau, tchau.